Serviços ecossistêmicos. Você sabe o que são? Bom, eu sou Poliana Correia, jornalista aqui do Parque Tecnológico Itaipu. Esse é o Diálogos Sustentáveis, o podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade, e esse é o nosso tema de hoje. Vem com a gente! Bom, falando de ecossistema, um ecossistema ele pode ser definido como um dinâmico e complexo relacionamento entre plantas, animais, comunidades de micro-organismos e também de elementos não vivos como solo, água e ar. E desde a construção da barragem da usina, e daqui a pouco a gente já vai entender por que a gente está puxando esse resgate histórico, a Itaipu Binacional vem desenvolvendo um trabalho de boas práticas que impactam e resultam diretamente nos serviços ecossistêmicos aqui da sua região de influência. E para falar sobre isso, hoje nós temos aqui a engenheira florestal e mestre em recursos florestais, Veridiana Costa Pereira, que está aqui comigo. Oi, Veridiana, seja muito bem-vinda ao Diálogos Sustentáveis e conta um pouquinho pra gente. Quem é você, o que você faz e como você está atuando hoje? Bom, obrigada pelo convite, Poliana. Eu sou engenheira florestal, né, como você já mencionou, e trabalho na divisão de áreas protegidas da Itaipu, né? E é um dos trabalhos, o trabalho da divisão de áreas protegidas é um dos trabalhos mais antigos, né, da empresa, né? Já pensando a questão, né, de segurança hídrica, né, como é que todos esses elementos, né, do ecossistema iam se relacionar com a construção da usina, que é um impacto, né, ambiental. Então, já no começo da criação da Itaipu, já existiu, né, no princípio, um plano básico de meio ambiente. Qual era a ideia? Bom, uma das ideias principais era criar áreas protegidas além do próprio reservatório para ter fazer uma transformação do cenário, né? Então isso é bastante importante, assim, a criação dessas áreas e a gente vai ver, né, assim, entre Brasil e entre Brasil e Paraguai, né, é uma área para os dois países, onde você vê no Paraguai uma área de floresta, né, aí na década de 70, 80, ainda muita floresta remanescente no país, e já no Brasil as áreas já tinham praticamente sido todas convertidas, né, as áreas tinham sido convertidas em pastagem ou agricultura. Então a gente teve uma grande perda de cobertura florestal no país, né? No cenário Paraná, aí na região da bacia do Rio Paraná, né? Essa região aqui. Perfeito, Veri. Então, fazendo esse resgate histórico, né, do trabalho de Itaipu, uma preocupação vanguarda até, né, como você mencionou, e sabemos que o histórico brasileiro em relação a isso, né, não tem tantas décadas assim quanto a preocupação da própria usina, que é uma empresa com mais de 40 anos, né? Então, podemos perceber que houve essa preocupação desde lá do início, né? Então, com as ações no território. É isso mesmo, Veri? Exatamente, né? A principal visão, né, era essa, né? De proteger esse recurso hídrico, né? Que é o negócio da empresa. E fazer uma transformação mesmo, né, ambiental, né? E isso realmente estava na vanguarda, né? Porque estavam surgindo os primeiros movimentos ambientalistas, né? As grandes reuniões, né? Internacionais, né? Globais sobre meio ambiente. Então isso foi muito importante, né? Itaipu nasceu ali junto com esse movimento. E aí por isso que eu até resgatei essa questão da criação das áreas, porque hoje a gente tem 100 mil hectares, né, e são áreas realmente grandes, de proteção ambiental entre Brasil e Paraguai. E falando um pouco assim sobre a importância dessas ações, né, essas ações que são desenvolvidas, que começaram há tantos anos e até hoje foram evoluindo e estão sendo desenvolvidas também em diferentes ações. Gostaria que você comentasse um pouco pra gente sobre essa questão, assim, ações de restauração, recuperação, reflorestamento. Qual que é a diferença entre essas ações? O que está sendo desenvolvido até então? Sim.
E essa é uma questão bem interessante, porque o que acontece? Nós, como técnicos, né, como praticantes, né, da restauração, a gente acompanhou todo o desenvolvimento da ciência, né? E é isso que foi acontecendo, né? A restauração ecológica, como nós tratamos hoje, é uma ciência relativamente nova, que veio aprimorar os conceitos, por exemplo, de uma prática que é o reflorestamento. Né? A gente fala assim, nós plantamos árvores? Nós só fazemos isso? Não, plantamos árvores. Mas qual é a nossa intenção? Né? Qual é o nosso objetivo final? Então, a restauração tem muito a ver com isso, com o que você objetiva no final, que é você ter um ecossistema equilibrado, né? Que é o que a floresta né? Que aí se adaptou aí milhões de anos, né? E como você falou, né? Essa inter-relação, né? Entre flora, fauna, elementos abióticos, né? Então, como é que esses processos, como é que você restaura, como é que você alcança esses processos ecológicos? É só plantando árvore? Então, a gente consegue, plantando árvore, como nós fazemos hoje, é um início, é um start, é uma pontinha do processo de restauração. E tem vários modelos hoje de restauração, na verdade, né? Então, acho que é o nível de complexidade que a gente quer alcançar. Quando a gente, por exemplo, reflorestamento, hoje existem os reflorestamentos comerciais, de pinos, eucalipto, algumas outras espécies, que o objetivo é atender uma demanda específica, né? Você vai plantar e vai colher esse material, e agrega alguns serviços ecossistêmicos também. Recuperação de áreas degradadas. A Itaipu trabalhou muito nessas duas frentes, na recuperação de áreas degradadas e na restauração. Eu ainda, né, estou há 18 anos na empresa, acabei acompanhando um pouquinho o trabalho de recuperação de áreas degradadas no canteiro aqui da obra. Que modéstia, em 18 anos, um pouquinho. Um pouquinho, né? É uma experiência bem intensa, né? 18 anos já é uma experiência legal. E aí a gente acompanhou, porque assim, o canteiro da obra, ele passou por uma transformação forte, né? Em relação a solos, né? Em relação a toda a mudança, né? E aí a Itaipu veio recompondo essas áreas. Então, o que você espera com a recuperação de áreas degradadas? Você espera plantar, né? Refazer algumas condições de solo, plantar árvores, mas sabe que o impacto foi maior, então a restauração, né? Esse processo vai ser mais lento, porque você tem coisas funcionais para resolver, né? Você tem que resgatar solo. Solo é uma coisa super difícil, né? Ele o próprio solo tem um sistema complexo ali, né? Então, a recuperação foi feita uma intensa recuperação, né? E hoje, quando a gente anda aqui pela Itaipu, né? Você vê tudo reflorestado, você vê tudo verde, né? Ou é gramado. Então, foi feito um grande trabalho de recuperação de área degradada. E já nos refúgios, nas áreas protegidas, a faixa de proteção do reservatório, a função é um pouco diferente, né? A ideia foi sair, né, de um sistema de pastagem, né? Quando a Itaipu desapropriou a área, né? Então essa borda do reservatório, que tem aí uma largura média aí de 200 metros, né? Essa é a largura média. Foi sair, né, de um sistema de pastagem ou agricultura e transformar isso em floresta, que é o mais complexo, né? Então, a ideia já original era proteger esse recurso água, né? Contra a erosão, contra a sedimentação. E, ao mesmo tempo, você criar uma área que você conseguisse desenvolver o resgate da flora e da fauna, né? Que você tivesse uma área mesmo protegida, né, das interferências externas. Nessa questão do nexo, então, fazendo essa conexão entre água, floresta e energia, são questões
bastante interligadas, né? Então, não é uma ação individual que acontece dentro das ações da Itaipu, né? Comenta pra gente um pouco desse nexo água, floresta e energia. Sim, então, para nós é muito forte isso, né? Porque a gente tem um reconhecimento técnico-científico da importância da floresta para a água. Então, por exemplo, toda a legislação florestal, legislação ambiental de proteção de nascentes, rios, não só para energia, né, mas como para o abastecimento público, né, inclusive. Então, pela própria proteção que a floresta exerce, né. Hoje não tem água, né, você não tem água se não tiver floresta. Depois a gente pode até comentar alguns exemplos que não são só nossos, né, mas a gente viu a escassez de água em São Paulo, né, e aí, a partir, né, dos reservatórios vazios, dessa investigação do que aconteceu, né, falta floresta para proteger os mananciais. Então, e aí para nós isso é muito forte, né, porque a gente, todo esse nexo, né, água, energia, floresta, é a base da nossa existência, né, aqui, né, como empresa. Então, a gente tem um cuidado muito grande com a proteção, né? Com a restauração, mas com a proteção também. Até porque a gente também está aqui na região oeste do Paraná, que tem um uso intenso do solo, né? A gente tem aí as atividades agroindustriais são muito intensas aqui, né? Temos plantações, também a agricultura é muito forte. Então, vocês também pensam nisso, nesse sentido? Itaipu também tem essa preocupação nesse sentido? Sim, exatamente, né? Porque se a gente for... E é interessante, né? Quando a gente resgata da história, olhando... Na década de 70, entre 70 e 80, 50% do território já era agricultura. E do território que seria, né, as áreas protegidas, reservatório e Itaipu, né, áreas de Itaipu. E praticamente os outros 50%, ou eles eram florestas que tinham acabado de ser cortadas, né, ou áreas em início de regeneração. Então, assim... 90% já tinha um uso intensivo, né? E esse uso foi mudando um pouco, na verdade, ao longo do tempo, né? Entre pastagem e aí agricultura, né? Que é a agricultura mais intensiva. Então é muito preocupante. E não só a prática florestal é importante, né? Essa questão, né, de você repor mata ciliar, nascentes. Mas todos os trabalhos de conservação de solos, por exemplo, estradas rurais conservadas. A Itaipu tem um programa, né, que é o Gestão da Bacia Hidrográfica, pensando nisso, né, em você não ter carreamento, né, de sedimento para os rios que são os tributários do reservatório, as próprias curvas de nível, terraceamentos, da área agricultável mesmo, né? Então, o conjunto das boas práticas somado às áreas de conservação, né, essa área de preservação, acabam prestando um serviço à conservação da água. Perfeito, e você tocou numa importante aí, serviços, né? A gente já comentou aqui algumas ações da Itaipu, comentamos esse histórico de preocupação. Agora vamos de fato, né? O que são esses serviços ecossistêmicos que a gente está falando, né? Você pode trazer um pouco desse conceito pra gente? Sim, assim, muito focado, né, na floresta, né, que é o nosso trabalho. Claro. A gente tem inúmeros serviços, né, que a floresta presta. Uma é essa que a gente comentou, né, a questão da proteção do solo e regulação do fluxo de água para tanto para o reservatório como no próprio rio, né? Ela faz com que o fluxo de água seja mais constante. Então, isso é muito importante. Regulação de água é muito importante. E no nosso caso aqui na Itaipu, a gente vê, né, a questão da geração de energia e também os usos múltiplos do reservatório e das áreas protegidas. Porque ela serve para lazer. Lazer é um uso múltiplo, né? E é um serviço. Porque é um serviço ecossistêmico, porque as pessoas têm direito ao lazer, têm direito a você estar em um ambiente natural, um ambiente protegido, agradável, faz bem para a saúde mental. Hoje a gente vê, né, nesse nosso cenário, como as pessoas procuraram áreas, né,
áreas abertas, áreas bem ventiladas, que as pessoas pudessem usar. E as áreas protegidas são essenciais. E isso dentro das cidades, como na zona rural, como em todas as áreas. Então você vê, nós temos as prainhas, né, que são áreas de lazer, em convênio, né, com as prefeituras municipais, né? Quantas pessoas podem usufruir desse benefício? Então isso é um serviço que às vezes a gente acaba relegando um pouquinho, né, deixando um pouquinho de lado nas conversas, mas que é super importante, né? Às vezes a comunidade nem tem noção do trabalho que existe por trás, né, para proporcionar esse tipo de lazer. Né? Exatamente, é super importante, né? E a gente vê crescente, né, no mundo, né, a busca por áreas, né, verdes. Hoje a gente tem iniciativas no Brasil, iniciativas mundiais, mas no Brasil está muito forte a questão de trilhas de longo percurso, né? O próprio Ministério do Meio Ambiente tem, e grupos, né? E temos grupos locais, inclusive, que estão trabalhando com essa ideia, né, de trilhas de longo percurso que você pode fazer envolvendo áreas protegidas, áreas rurais, áreas que têm uma beleza paisagística, né? E as nossas áreas são bem propícias mesmo, né, para isso. Então, esse é um serviço interessante. Agora, tem serviços que aí vem um pouquinho mais baseados, né, no que a gente conhece de processos ecológicos da floresta, né? Quando eu estava te falando assim, a respeito da restauração, o que a gente quer resgatar, esses processos ecológicos são alguns serviços ecossistêmicos. Por exemplo, a própria polinização, né, que hoje o mundo vive a crise, né, da polinização por conta da produção de alimentos. Tudo que é vegetal hoje depende de polinização, né? E às vezes a gente acha que, né, você vai comprar uma fruta na feira e como se originou, né? Todos os vegetais dependem da polinização e a polinização é feita prioritariamente por abelhas. Então, com o uso de muitos pesticidas, comunidades inteiras de abelhas estão desaparecendo, né? Então, e a floresta, ela depende, assim, 90%, né, de polinização por abelhas também. Então, e elas são um habitat preferencial para algumas espécies de abelhas. Então, é muito importante, né? É um serviço gigantesco, né? Estimado em milhões aí, né? Que se você não tem, né, o polinizador natural, você vai ter que fazer um sistema artificial de polinização. Então é super importante, né? Eu acho que a polinização hoje talvez seja, né, um dos serviços mais críticos, né, que estão mais ameaçados. E aí, em relação à floresta, assim, a gente trabalha até no processo mesmo de restaurar a floresta, a gente trabalha com esse tripé dos processos ecológicos, né? A polinização, a dispersão de sementes. Então, o que acontece quando a gente hoje escolhe, por exemplo, árvores para fazer um reflorestamento? Qual é a ideia? É que a gente imite um pouco o que acontece na natureza, em termos de dispersão de semente. E a gente planta espécies que são dispersas por animais, que são dispersas por vento, para que você no futuro tenha áreas fonte, né? Todas nativas, né? Todas as espécies nativas. E a diversidade. Essa diversidade de espécies é importante também. Porque o que hoje a gente trabalha? Só trabalha com espécies nativas, que é o nosso bioma aqui, Mata Atlântica. Então, e assim, a floresta tem mais de 400 espécies de árvores, né? A gente trabalha com uma fração aí de 130 espécies, né, para produção, que é o nosso trabalho ali no Refúgio Bela Vista. Por quê? Porque é aquela ideia de dar o começo, né? E é isso que a gente hoje vê. Você planta algumas espécies, né, nativas, faz um mix de espécies interessantes,
isso de acordo, né, com o que a gente consegue coletar de semente, né? A gente se preocupa com a diversidade genética também desse material. Então, por exemplo, lá no viveiro a gente tem uma equipe que trabalha só com a coleta de sementes em várias árvores matrizes, né? Nós chamamos de árvore matrizes de uma mesma espécie, para não se coletar de uma árvore só. Por quê? Porque essa árvore, uma árvore vai ter uma diversidade genética que dependeu da polinização. O que você tem que ter? Um pool de árvores matrizes para você ampliar a diversidade. Porque é isso que acontece na natureza, né? Então elas estão trocando pólens a longas distâncias, a médias distâncias. Quando você tem muita área, como é o Parque Nacional, aquele ambiente está em equilíbrio. Então os polinizadores estão lá fazendo esse transporte dos genes. Quando você faz um artifício que é a nossa coleta de sementes, você tem que tentar reproduzir pelo menos uma fração dessa diversidade, porque a diversidade genética é que garante a adaptação. E você citou mais de 100 espécies de árvores que vocês trabalham. Exatamente. Tem algumas que se destacam, assim, você lembra de algumas para citar pra gente? São várias espécies. Então, não precisa ser todas, tem algumas que você acha que é legal, que tem um destaque, tem um trabalho interessante. Então, isso é uma coisa interessante, assim, né, da restauração. O que a gente tenta fazer, que é copiar um certo modelo natural, é você plantar espécies de rápido crescimento. Então, vou falar que a cecrópia, que é a embaúba, que é uma espécie que a gente quase, né, não dá muita atenção. Grande uva, que é a trema, que são espécies de começo de sucessão ecológica. Elas crescem muito rápido. Rápido quanto? O que é rápido, assim, nesse sentido? 3 anos aí, elas já estão, inclusive, produzindo semente. Elas já estão. É um prazo super curto, né? 3 anos, falando em termos de natureza, né? Exatamente, é um prazo curto. E elas têm vida curta também. A gente diz que são as espécies pioneiras. Porque e isso é uma imitação do que acontece na natureza. Né? Se dentro de uma floresta, se cai uma árvore, algumas espécies ocupam rapidamente aquele espaço. Crescem muito rápido, produzem semente muito rápido e vão sair do sistema rápido também. Elas cobrem o solo, evitam a competição com as gramíneas, que são espécies exóticas, e propiciam entrar em outras espécies, que são as secundárias, as tardias, que são as espécies longevas, que vão viver aí centenas de anos. Um exemplo muito interessante aqui da região é a peroba. A peroba é uma espécie dessa floresta, né, latifoliada do Paraná. Inclusive existiam, né, os perobais, né, que eram os agrupamentos de peroba, né, é uma espécie centenária. E a gente mesmo planta e tem certeza que não vai ver ela frutificar, por exemplo, né. E foi uma espécie super explorada, está na lista das espécies ameaçadas de extinção, Ela né. tem um uso comercial, no Porque caso. teve um uso comercial no passado muito forte, né. E aí é uma espécie super importante. Esse tipo de espécie nós produzimos, e aí quando a gente se propõe a coletar, a gente ainda está fazendo esse resgate desse material genético, porque a gente está coletando ela lá num ambiente natural, num fragmento, né, que está ilhado, né, um fragmento de floresta que ficou ilhado. Então nós fazemos esse resgate e reproduzimos, e aí mandamos para o processo de restauração. Então esse é uma das outras bases. A gente fugiu um pouquinho dos serviços ecossistêmicos, mas isso é um pouquinho da outra base da restauração. É você trabalhar com diversidade, trabalhar com sucessão ecológica, quer dizer, você entender que as espécies elas vão entrando no sistema, né? E tem diferentes longevidades, mas assim, elas nos ajudam muito, porque elas... O que acontece? Quando você tem espécie de rápido crescimento, você consegue até otimizar o seu trabalho de restauração. Você consegue combater as gramíneas mais rapidamente, porque tudo tem um custo, né? Então, assim, a gente tem que otimizar e fazer o possível para que a gente possa sair do sistema, nós humanos, sairmos desse sistema de ter que fazer manutenção, né, capina ou química, ou nós não usamos aqui na Itaipu capina química, mas, né, de
sair do sistema em 2 anos. Então, é o que a gente fala assim, a gente tem que entregar uma área em 2 anos, né? E o que é entregar essa área? Ela tem uma cobertura florestal, né? Ter árvores já de um porte que faça o sombreamento, né, da área. E que aí ela já começa a cumprir a função dela de proteção do solo. Por exemplo, de atrair animais. Então, vocês pegam essas espécies de rápido crescimento. Todas que eu mencionei, a embaúba, a grande uva, a aroeira pimenteira, que é aquela espécie que dá uma bolinha vermelha, que é a pimenta rosa, que a gente põe no tempero, né? A pimenta rosa, elas são espécies super atrativas de avifauna. E produzem muito rápido. O que acontece? Elas já vão atrair a avifauna. O que a avifauna vai fazer? Vai fazer aquele processo ecológico da dispersão de sementes que eu comentei. A avifauna vai trazer outras sementes. E aí o teu processo de restauração começa a girar. Porque vão entrar espécies que você não plantou. Então você só deu o começo mesmo para a restauração, né? E é possível que venham espécies até de outras formas de vida que a gente não planta, né? Que são as samambaias, que são as epífitas, né? Normalmente são as últimas a entrar no sistema, né? Que são as orquídeas e bromélias. Que quando a gente anda no parque, né? Você vê aquelas epífitas nas árvores, né? Muitas orquídeas, é bem tradicional até encontrar várias, né? Então é isso que acontece, é isso que a gente procura, né? E aí, só voltando no serviço ecossistêmico que a gente comentou, que então, todos esses processos ecológicos são importantes, né? E um dos mais interessantes, no nosso caso, é que quando você planta a floresta está fazendo fixação de carbono. Então, hoje, no cenário de mudanças climáticas, é super importante. Essa era a minha próxima pergunta, Viri. A gente ia entrar bem nesse sentido mesmo, de você explicar um pouco pra gente essa questão da fixação de carbono e também das árvores como produtoras de água, né? São duas características bem importantes. Eu gostaria que você comentasse pra gente um pouco sobre essas duas questões. Exatamente. O que acontece? As árvores, enquanto elas estão crescendo, elas estão fixando carbono na madeira, né, que é o que a gente mais, né, visualiza, mas também nas raízes, nas partes aéreas. E isso é super importante hoje nesse cenário, né, de combate a mudanças climáticas. Então, a fixação, por exemplo, se a gente faz a quantificação, né, de quanto as áreas da Itaipu sequestram, né, de carbono anualmente aí. Em 2019 a gente teve 2.950.000 toneladas aí, aproximadamente 3 milhões de toneladas de carbono fixada no ano, né? Então, na prática é como se elas fossem filtros, né, que vão filtrando todo esse gás. Elas vão estocando mesmo, né, esse CO2. Então, isso é muito importante, né? E é muita coisa, a gente tá falando de toneladas, né? Exatamente. Então, por exemplo, no nosso balanço Itaipu emite muito pouco pelas nossas atividades mais cotidianas, né? Então, a gente tem um estoque de carbono muito interessante, né? E esses dados você está falando aqui da área de abrangência, no caso, né? Qual que é a área de abrangência que nós estamos comentando aqui? Então, nós estamos comentando toda essa faixa de proteção, né, que circunda o reservatório, que aí ela tem, na área do Brasil, tem 1.395 quilômetros, né, de extensão, tá? Por uma largura variável, né, que soma aí 34 mil hectares, né, mais os refúgios, né, e as nossas reservas, né, essa conta que nós fazemos, e mais o trabalho que nós fazemos, por exemplo, quando a gente faz a restauração das bacias hidrográficas, né, então quando a gente manda mudas florestais para a bacia hidrográfica, também é contabilizado como, né, o trabalho da restauração e o carbono. E é bem interessante, assim, porque como eu estava te falando dessa questão da sucessão, a gente tem um ranking enorme de espécies, as espécies também têm diferenças
né, no seu processo de absorção de carbono, né? E aí o nosso colega Anderson Mendes, né, ele fez um resgate, né, de uma pesquisa que foi super interessante, né, lá nos idos de 70, 80, ainda se estava pensando como se plantar árvore. Assim, qual é o melhor arranjo, que a gente chama arranjo de silvicultura, né, que é o cultivo, né, de espécies florestais, para restauração, né, para reflorestamento e tal. Qual era o melhor arranjo? E aí, Itaipu tinha uma parceria com a Embrapa Floresta para fazer os estudos. Então, nós plantamos, né, várias espécies aqui que foram sendo acompanhadas, que o seu crescimento era acompanhado anualmente. E aí, esses dados de crescimento é que o engenheiro Anderson compilou. Então, a gente tem o desenvolvimento das espécies na nossa região, como elas ocorrem na nossa região, porque tem muita variação por conta dos fatores abióticos também, né? A disponibilidade de água, luminosidade, nos vários lugares do país. Então, o que acontece? A gente tinha um modelo muito ajustado, né, para as espécies na nossa região. E aí o Anderson fez a modelagem para entender como é que, se aqueles grupos de espécies que eu falei, espécies que crescem muito rápido, espécies que crescem, né, mais lentamente, como é que essas espécies se desenvolveram aqui, se a gente podia agrupá-las, né, em alguns grupos, para fazer a modelagem para estoque de carbono. Então ele usou uma pesquisa, né, super, né, lá dos anos 80, e compilou para fazer a nossa modelagem de carbono, né, agora recentemente, né, essa questão do carbono é um pouco mais recente. Então isso é muito interessante, e a gente tem um potencial aí de sequestrar carbono, né, de acréscimo até 2052, se eu não me engano, né, porque é uma floresta jovem, eu falo assim, são 40 anos de restauração, né, mas é uma floresta jovem ainda. Isso em termos das espécies, então, é um adolescente. Exatamente. Né, para espécies, né, são centenárias, né, nós estamos no começo da restauração. Então essa função de sequestro de carbono é super importante mesmo. E a gente falou da questão da fixação do carbono, mas também daí tem a questão da produção de água. Como assim? Árvore produtora de água, como assim? Exatamente, né? Quando você tem uma área florestal, você percebe a diferença, né, de infiltração na água no solo. Então, a floresta, ela faz toda a interceptação, né, da água da chuva e vai disponibilizando para o recurso hídrico aos poucos, né? Então ela acaba retendo a água. Mais uma vez sendo um filtro, né? Exatamente. Nesse caso ela funciona muito como um filtro. E por isso a gente tem as áreas, inclusive as áreas alagadas também. Áreas, por exemplo, que a gente chama comumente de banhados, né? Que são as áreas que têm influência aluvial, são áreas super importantes. Né, ela não é uma formação florestal muito expressiva, assim, né, do ponto de vista da fisionomia, porque não é uma floresta grande normalmente, né? Você vê pequenas áreas de banhado, mas elas funcionam como uma esponja. O solo é diferente, né, que é o solo hidromórfico, e é exatamente a função de filtro. Ele retém a água da chuva e vai disponibilizando. Então, tanto a floresta como essas áreas úmidas, né, inclusive elas têm até uma proteção específica, né, para áreas úmidas, que é a retenção da água e produzindo, né, a água para mandar para o recurso hídrico aos poucos. Essa regulação eu acho que é mais importante até que a própria produção. Né? A regulação é muito importante, porque o que acontece? O que a gente vê, principalmente em função das mudanças climáticas, o que é que você vê hoje? Você vê você tem uma grande chuva que provoca, né, os deslizamentos, que provoca, assim, efeitos super dramáticos. Que tem ocorrido bastante. Na atualidade, né? Exatamente. E aí isso vai de uma vez, né? Se você não tem cobertura, ela vai de uma vez para o reservatório, levando sedimento, criando, né, o assoreamento, que é super
triste, né? Porque você está erodindo o solo, removendo o solo fértil, né? Transportando esse solo totalmente desagregado para dentro de um recurso hídrico e acabando com o recurso hídrico. Então, a regulação é muito importante, muito importante. É um serviço altamente importante. Você veja, Foz do Iguaçu o abastecimento público da cidade é principalmente hoje feito no reservatório. Né? Então, imagina, a água que nós tomamos depende do reservatório, né? Depende de outros cursos de água, mas hoje... Mas um uso da água, né? O abastecimento, no caso de alguns municípios aqui da região, né? Então, é o uso, imagina, é a essência da nossa vida, né? As matas ciliares, elas entram nesse contexto? Sim, nossa, é exatamente o que elas fazem, né? As matas ciliares estão filtrando aí, né? A água e disponibilizando essa água, né? De uma maneira subsuperficial, né? Não superficial, né? Que é aquele escorrimento superficial que a gente vê, disponibilizando água pro nosso abastecimento. E em vários momentos você comentou, né, que existem pesquisas que elas estão sendo desenvolvidas desde muito tempo, né, décadas e décadas, e vai evoluindo, e vocês vão trabalhando novos estudos, enfim. Então, como que é notório que a paisagem aqui da área de abrangência de Itaipu, ela foi sendo modelada com o passar dos anos, né? Então, qual que é o status atual, né? Como que a gente pode, em relação à biodiversidade, uso do solo e até essa questão do manejo sustentável, né, das ações aqui na região? Qual que é o cenário atual que nós temos aí? Foi uma transformação muito grande, né? Se a gente pegar os últimos 40 anos, né? Só tratando a questão florestal mesmo, né? A gente tem um atlas que é produzido pelo INPE, pela SOS Mata Atlântica, e trabalha, né, tanto as áreas que foram desmatadas, né, que tem o Atlas do desmatamento e tem o Atlas da regeneração. E em 2017 eles fizeram um resgate dos últimos 35 anos, né, da Mata Atlântica, e eles separam por estado, né? No estado do Paraná, 28% do que tinha sido regenerado, né, do que se tinha regenerado de Mata Atlântica, estavam nas áreas da Itaipu. Então, aproximadamente 1/3 do estado estavam nas áreas da Itaipu. Então, imagina, isso é um cenário estadual. O quão significativa que são essas ações. É uma mudança gigantesca, né? Assim, então, e aí, atrelado a essa fisionomia florestal, vem os serviços ecossistêmicos e a questão da biodiversidade. Porque você imagina, hoje, dentro das nossas áreas protegidas, quantas espécies que não existiam estão abrigadas, né, nessas áreas, né? E é por isso que a gente tem, né, hoje a gente tem feito um trabalho, né, no Núcleo de Inteligência Territorial, que é o NIT, né, junto com o PTI, Itaipu, né, e universidades, para realizar inventários mesmo, né? Então, por exemplo, na área da flora, a gente tem parcelas permanentes no Refúgio Bela Vista, né, para inventário de flora, para entender um pouco o que eu estava te comentando, né? Não só o que nós plantamos, mas o que apareceu, né? Quais as espécies que chegaram, né, no refúgio, né? Que trazem a diversidade para essa fisionomia florestal. E também da fauna, né? Então, acho que nós vamos fazer o levantamento de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, tem que lembrar porque não é minha área, mas de muitas espécies, porque assim, visualmente a gente consegue ver que isso aconteceu, né? Nós nos encontramos com as espécies, né? Mas por isso que a pesquisa é importante, né? O desenvolvimento contínuo, né, da pesquisa nos diz em que status nós estamos. Em que status na regeneração? Porque nós não somos uma ilha. E isso, como acho que você comentou, né, Poliana?
nesse cenário hoje de Mata Atlântica, essa região é super importante, porque não é só Brasil. É Brasil, Paraguai e Argentina. Uma região trinacional que nós chamamos aqui, né? Exatamente, então que é super importante, né? Acho que talvez, tirando as áreas de Mata Atlântica, né, ali da Serra do Mar, que tem, né, tem as maiores extensões, né, de floresta protegida, está o Parque Nacional do Iguaçu, né, as áreas protegidas do Paraguai, pela Itaipu, e o grande corredor verde, que é a Misiones, né, que tem grandes unidades de conservação também. Se você juntar todas essas áreas, é riquíssimo. E aí é muito importante a questão dos corredores ecológicos. Porque, na verdade, hoje, só a faixa de proteção com seus refúgios são grandes corredores ecológicos. Eles não são tão largos, né? Eles têm uma conformação mais estreita, né? Porque acompanham aí o reservatório, mas tem uma grande importância no sentido de interligar fragmentos de floresta, né? Unidades de conservação, áreas extensas, fazendo com que a possibilidade dessas pontes, né, desses encontros, né, e dispersão de genes pela flora, pela fauna. Perfeito. E a gente pode então até traçar esse paralelo, né, entre os serviços ecossistêmicos como sendo algo totalmente interligado, né, os recursos naturais interligados. Então, as ações de reflorestamento, enfim, as ações todas voltadas para essa parte da conservação das espécies de árvores, elas estão interligadas com outros integrantes, outros elementos que estão ali nesse mesmo ecossistema de Brasil, Paraguai e Argentina, né? E isso tudo tem grandes benefícios, né? E principalmente também, assim, a gente está falando aqui de Itaipu, da região, e a gente também tem a questão da produção energética, né, que é a atividade fim da Itaipu, né? E como que essas ações, esses serviços ecossistêmicos voltados, principalmente para a questão das florestas, como que eles impactam nessa questão da produção de energia? É importante isso que você comentou, né? Porque não é... Hoje, quando você fala tanto nos serviços ecossistêmicos, acho que é um avanço a questão de serviços ecossistêmicos, a gente pensar em serviços, né? Porque não é a conservação pela conservação só, né? A conservação, ela não está dissociada do desenvolvimento, não está dissociada da produção. A produção depende da conservação também, né? E é a produção energética, né? Nós que temos uma matriz, né, renovável, né, que é pela geração da hidroeletricidade, dependemos muito do nosso ambiente equilibrado, né, para que a gente possa ter, né, essa regulação, né, por exemplo, de um recurso hídrico, por exemplo, você comentou, né, em relação à questão agrícola, né, ao desenvolvimento, né, da região. Ele depende de um sistema equilibrado para ter chuvas, né, para ter um solo produtivo, né, para gerar riqueza. Então, hoje acho que todo mundo tem muito essa consciência da interligação, né? Não é só mais a conservação de uma espécie, né? Que a gente acha que é bonitinha, ou a conservação pela conservação mesmo, né? Ela está totalmente ligada ao processo produtivo. E a gente está falando também da segurança energética de um país, né, como o Paraguai. De dois países, e um deles que tem uma dependência de 90% da energia que é produzida em Itaipu, né? Exatamente, né? E assim, segurança energética é um assunto estratégico, né, para os países, né? Não tem como dissociar. E se você pensar no cenário mundial, né, em ser uma matriz renovável, né, uma fonte renovável de energia, né, de nós não termos que usar, né, queima de combustível fóssil, então, assim, quanto mais uma matriz limpa nós tivermos, melhor. Né, melhor. Então, acho que hoje a gente tem a gente consegue fechar, né, essa ideia, né, acho que a gente consegue visualizar,
isso, né? Muito claro, né? De que tudo está interligado mesmo, né? Não dá para você criar um impacto e não esperar consequências, né? Então, a gente hoje é capaz de medir impacto, é capaz de mitigar impacto, é capaz de restaurar, né? Onde há necessidade de restaurar e criar um sistema ali que você consegue ter ele equilibrado, né? Eu não vou dizer que é o sistema perfeito, né? Mas tem os seus elementos funcionalmente equilibrados. E a gente começou falando ações de Itaipu aqui no território, aí a gente já expandiu para a região trinacional, né? Que é Brasil, Paraguai e Argentina. E agora falando um pouco, num contexto um pouco mais amplo, vamos falar do global, né? No sentido global. Todas essas ações, elas também estão muito relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A gente falou de desenvolvimento, não a conservação só por conservação. Existe essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Dos próprios ODS, né? Como que essas ações, elas estão relacionadas nos ODS? Como que a gente está trabalhando com isso? Sim, a princípio, nós mapeamos, né, na Itaipu, o que as nossas ações tinham, né, a ver com os ODS, né? E aí, assim, nós nos encaixamos em todos, né? Porque a Itaipu tem um grande trabalho socioambiental, né? Um trabalho muito forte, né, de equidade, né? Da geração de energia, de oferecer energias renováveis, né? Energias limpas. Renováveis, né? E a gente se aplica muito ao Vida na Terra, né? Que é o nosso forte, né? Em relação, por exemplo, à restauração que eu estava comentando com você, né? Que é a conservação, né, de biodiversidade. Então, é super importante, né? E assim, esse ano se iniciou a década da restauração. Olha no só. mundo. Então, assim, a gente fala, nossa, a gente tem 4 décadas aí que a gente vem trabalhando, né? Para a ONU, né, se inicia em 2020 a década da restauração. Você vai ver várias iniciativas, né, pipocando, todas relacionadas à restauração, né? Então, é um esforço mundial mesmo, né, de restauração. E aí envolve, né, sistemas agroflorestais, a restauração propriamente dita, né, como nós fazemos, né, todas as modalidades que de alguma forma tendem a restaurar o ecossistema. Essa é uma das coisas que vão acontecer. Então a região oeste aqui, né, já estava um passo à frente, né? Quantos anos, né, já estavam trabalhando com os próprios, até os corredores ecológicos também. Sim, exatamente, né? Eu acho que a empresa, ela conseguiu acompanhar, né, o estado da arte do que várias empresas, universidades foram desenvolvendo, né? Porque é um desenvolvimento tecnológico mesmo, né? A gente acha que é uma atividade muito simples, né? Mas não é. Né? Então, foram se acompanhando todos os passos, né? Do que poderia se potencializar, né? Onde você quer realmente chegar, que é assim, são muitos passos, né? Até chegar no final. E lembrando que boa parte dessa experiência que Itaipu teve, todos esses conceitos que nós comentamos aqui, eles fazem parte da nossa formação, né, da Escola Internacional para a Sustentabilidade, que é o curso de Gestão para a Sustentabilidade Territorial, justamente nesse sentido que você mencionou, né? Itaipu teve esse trabalho, esse desafio de colocar as coisas na prática, né? Esse desafio de sair do teórico e para a prática, e o nosso curso, ele mostra todas essas ações para que as pessoas que estão lá nas suas comunidades, nos seus territórios, possam ter como um espelho, né, de ver todas essas ações ali, os resultados, e poder se inspirar para replicar isso em seus territórios, nas suas comunidades, né, que é importante. Claro que cada comunidade tem suas características, né, tem os seus processos, exatamente. Mas é importante você ver um portfólio, ver um case que deu certo, né? E como isso pode servir de exemplo também, né? Exatamente, porque qual é a coisa mais importante nesse processo de replicação? É você conseguir enxergar, porque nós erramos muito também,
E só erra quem faz, né? Exatamente, né? Imagine que no processo, não, foi tudo perfeito, a gente sabia exatamente que a gente não ia usar herbicida, né? Eu tô tratando a questão mais florestal, mas que a gente não ia usar herbicida e que ia dar tudo certo, porque as árvores iam crescer. Não, é por isso que chama estado da arte mesmo, né? Você vai desenvolvendo, tem os seus erros, vai aprendendo e consegue evoluir, né? Então, e na replicação. E outra coisa é a questão dos recursos, né? Porque é isso, né? A gente hoje consegue, né, assistir a região, né, com recursos, né? Vou falar de uma coisa bastante simplificada, que é, né, as mudas, né? A gente tem um viveiro que produz muda, então a gente pode ceder essas mudas para os projetos de reflorestamento. Mas você tem que ter em mente quais são as suas forças e as suas necessidades ali, né? O que você realmente precisa fazer e como é que você vai fazer? Você precisa ter um viveiro que produz 350 mil mudas? Não, acho que talvez, né, esse reconhecimento do que você tem de potencial é o mais importante, né? Até para você fazer realmente a replicação, porque você tem que replicar o conceito, né? Você não precisa replicar exatamente todas as técnicas, né? Você tem que entender o seu conceito, né? O conceito, acho que isso é o mais legal, é o mais importante mesmo. Bacana. Bom, Veri, foi muito legal essa conversa, acho que foi bastante esclarecedora pra gente, foi um resgate histórico, assim, importantíssimo pra gente, né, pros cursistas que fazem parte do nosso curso, os cursistas que virão, né, e aí a gente já tá entrando pros nossos encaminhamentos finais. Tem mais algum tema que você acha importante a gente mencionar? Alguma coisa que a gente acabou... A nossa conversa foi estendendo tanto, né? Que a gente acabou ampliando também. Tem algum outro conceito que você acha importante que seja abordado, que a gente destaque também para quem está nos ouvindo? O que eu acho interessante, né, até pela questão, né, da escola para sustentabilidade, é realmente acompanhar, né, essas atualizações, né, que vão sendo feitas, né, em todas as áreas, né, os conceitos que a gente vai conseguindo implementar. Eu acredito que a partir do momento que começarmos a publicar, né, o que a gente tem hoje, né, em termos de biodiversidade, eu acho que é isso, assim, atualização constante, né? Atualização constante. Nós temos que nos atualizar, né? Eu tava te falando a gente tava falando de conceitos relativamente novos, né? Mas eu aprendi muito recentemente, né? Algumas coisas que eu já estava desatualizada. E hoje a gente tem tanta tecnologia, né? Essa questão da tecnologia também vai ser muito importante, né? O uso de drones hoje para, né, mapeamentos. Né? Eu vejo os meninos, né, os nossos técnicos, né, trabalhando nas áreas protegidas aí. É impressionante, né? E é muito interessante, muito interessante. Então, assim, atualização constante. Não só dos conceitos, como dos hardware, softwares, né? Exatamente. Tudo que tiver à disposição é bem importante mesmo. Bom, Veri, agradecemos a sua participação aqui. Vou então deixar a sua palavra final. Deixa uma palavra final para quem está nos acompanhando, para quem vai se inscrever no curso, ou já fez o curso também. Então, bom, primeiro obrigada, né, pela oportunidade de contar um pouquinho, né, da história da restauração. Realmente é uma super oportunidade, né, para a gente explicar um pouquinho, né, avançar um pouquinho nos conceitos. E acho que é isso, né, continuar acompanhando a escola, acompanhando, né, as visitar o refúgio também, né? Visitar o refúgio, acho que é uma área super interessante, assim, e lá é uma área que a gente consegue demonstrar, assim, todas essas potencialidades, as coisas que fomos desenvolvendo, né, da flora, da fauna. Vale a pena mesmo. E é bacana que o refúgio até faz essa conexão com a comunidade. Esses dias mesmo eu fui lá e uma das atividades era justamente plantar uma das sementinhas lá, né? Então eu acho que você
tem também essa conexão de colocar a comunidade dentro dos processos também, Sim, né? é super importante. A gente acompanha, porque nós desenvolvemos junto com o complexo, né, turístico, né, essa atividade. E a gente não tinha muita ideia, né, de que ia ser tão agradável, né, que as pessoas iam gostar tanto. Gente, as pessoas Eu adorei, eu sou suspeita pra falar, mas eu adorei essa parte, que já foi logo no começo do passeio, a gente já coloca a mão na massa, assim, já... Então, assim, dentro até né, para quem quer visitar o refúgio, a ideia do refúgio é mostrar o que a gente faz, né, é aproximar muito o visitante da prática mesmo, né, não é só um zoológico, não é, né, só uma área verde. Quer dizer, você tem a oportunidade de caminhar numa área verde, mas que foi toda reflorestada, né, que foi toda restaurada. Então, a gente, né, de ter acesso, né, a todos esses processos e conhecer um pouco o trabalho da empresa, né, para a conservação da biodiversidade, para a conservação dos recursos hídricos. Então, visitar o refúgio é muito legal mesmo. Legal, Viri. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela conversa, pelas informações riquíssimas, né? Então, eu também agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Nossos próximos episódios também trarão outras iniciativas que complementam as questões de recuperação das nossas áreas. Enfim, muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Tá bom, obrigada.